Bem-vindos, meus queridos. Vamos a mais uma aula de física com o Diego. Hoje a gente vai falar de algo completamente novo, que é o movimento circular. A gente tem um movimento circular rodeando a gente o tempo inteiro, tá? A gente tem, por exemplo, ali o movimento circular em hélices de helicóptero, a gente tem o movimento circular em ponteiros de um relógio, ou em engrenagens que giram, ou mesmo transmissão de movimento circular entre engrenagens, ou por meio de uma catraca, por meio de uma corrente ligada em uma coroa e uma catraca. No caso da nossa bicicleta, por exemplo, a gente pedala ali, ó, pedal, né? A gente faz uma força sobre o pedal, pedalando, que a gente chama, fazendo essa catraca aqui, ó, a coroa, desculpa, girar, a coroa acoplada a uma corrente transmite esse movimento circular para a catraca que está lá atrás, na roda de trás. E a catraca é acoplada por meio de um eixo a uma roda. E essa roda girando faz a gente entrar em movimento linear, né? Outro exemplo ali pode ser o ventilador, né? A hélice do ventilador fazendo um movimento circular. Com grande frequência, a gente vai ter esse movimento circular com velocidade constante. Então, a gente vai dar um nome para ele de movimento circular uniforme, MCU. MCU, então, movimento circular uniforme, é o movimento ali onde quando a velocidade ela é constante, certo? Mas não a velocidade mais no movimento em linha reta. Agora vai ser o movimento que vai ser em círculos ali, né? Outro exemplo que a gente tem de movimento circular pode ser satélites de telecomunicação, ou outros tipos de satélite que a gente tem girando em torno da Terra, beleza? Bom, para falar sobre movimento circular, a gente vai ter que inserir novas grandezas, a gente vai ter que definir novas grandezas. Primeiro que a gente vai definir vai ser o período. Período, representado pela letra T maiúscula, é um tempo. Que tempo que é esse? É o tempo que um corpo demora para percorrer um arco de circunferência completa. Ou seja, para dar um ciclo completo, para dar uma volta completa ali em um círculo, né? Esse tempo aí a gente chama de período. O período pode ser dado em segundos. Por exemplo, qual que é o período do movimento do ponteiro dos minutos? É 60 minutos, se eu medir em minutos, né? Se eu medir em segundos, vai ser 3.600 segundos, certo? Período, então, é um tempo. Esse tempo é medido, pode ser em segundos, pode ser em minutos, pode ser em horas. Por exemplo, o período de rotação da Terra, o período que ela demora para dar uma volta completa ali, 24 horas, beleza? Período de... e assim por diante. Vários outros exemplos no dia a dia. Por consequência, a gente vai ter uma nova grandeza aqui, ó. Além do período, a gente vai ter a frequência. A frequência ela é dada pela razão entre a quantidade de voltas que o corpo dá em determinada quantidade de tempo. Ou seja, o corpo dá 5 voltas a cada segundo. Quer dizer, ele faz 5 rotações por segundo. A frequência dele é essa, sacou? É o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo que ele demora para dar essa quantidade de voltas. Isso aí vai ser o que a gente vai chamar de frequência, tá? Frequência de rotação no corpo ali. Só que repara, quando o número de voltas for 1, o corpo vai dar uma volta, o tempo que ele demora para dar uma volta é o que a gente chama de período. Então, frequência pode ser dada pela razão entre o número de voltas e o intervalo de tempo, ou, comumente usado, pode ser dado pela razão entre 1 dividido pelo período. Ou seja, repara que a frequência é a inversa do período. Um exemplo simplinho aí, por exemplo, a gente pode citar: o corpo demora 2 segundos para fazer uma volta completa. Então, 1 sobre 2, 1 sobre o período, né? A inversa do período é a frequência. 1 sobre 2, meio, sacou? E aí, essa frequência ela pode ser medida em 1 sobre segundo, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Ó, segundos a menos 1 também é chamado de Hz, que é Hertz. Sacou? Então, sempre que você vê aí alguma coisa em Hertz, aquilo ali é a frequência do movimento de algum corpo, beleza? Se o período tiver em minutos,
A frequência vai sair em ciclos por minutos ou rotações por minutos. É o chamado RPM. Né? O motor do carro, da moto, né, dos veículos automotores, muitas vezes é medido ali o movimento circular deles em RPM, né, que é rotações por minuto. Existe uma conversão muito simples entre frequência em Hertz, que é rotações por segundo, para frequência em RPM, que é rotações por minuto. Para você passar de Hertz para RPM, basta você pegar o número que você tem ali e multiplicar por 60. Para trazer de volta de RPM para Hertz, é só você pegar o número que você tem e dividir por 60, beleza? Bom, vamos fazer um exemplo aqui para a gente contextualizar tudo isso aí. Olha, um menino passeia em um carrossel. Tá lá, um carrossel girando, o menino está passeando ali nele, brincando, feliz. Sua mãe, do lado de fora do carrossel, observa o garoto passar por ela a cada 30 segundos. Então, a cada 30 segundos, ela vê ele passar por ela. Ou seja, ele demora 30 segundos para dar uma volta completa. Determine a frequência do carrossel em Hertz e RPM. Olha, se ele demora 30 segundos para dar uma volta completa, esse tempo ali é o período. É o período de rotação do carrossel. 1 sobre o período, 1 sobre 30, vai ser a frequência ali de rotação do carrossel. Só que como o período está em segundos, 1 sobre 30 segundos vai dar Hertz, né? 1 sobre 30 Hertz é a frequência de rotação ali do carrossel. Se eu quiser obter isso também em RPM, basta pegar esse número e multiplicar por 60. Então, 1 sobre 30 vezes 60 vai dar 2 RPMs, 2 rotações por minuto, ou seja, ele roda 2 vezes a cada 1 minuto, beleza, galera? Então, olha, fica para casa esse deverzinho aqui, tá? Mesma ideia, obter frequência e período. E agora a gente vai falar de ângulos no movimento circular. Olha, considera que um corpo está fazendo um movimento circular uniforme ali, ó, beleza? E ali, suponha que em um tempo qualquer, um tempo ΔT, ele pega e preenche ali, ó, ele percorre um arco de circunferência ΔS. Óbvio, como ele vai percorrer um arco de circunferência em um círculo de raio R, ele também vai percorrer ali um ângulo Δθ. Só um nome, tá? Esse Δθ é um ângulo que ele vai estar varrendo ali nesse intervalo de tempo. A gente tem a seguinte relação matemática. Esse arco de circunferência, ele pode ser medido pelo produto do ângulo vezes o raio. Ângulo vezes o raio. Mas esse ângulo sempre deve estar em radianos e não em graus, tá? Radiano é definido como o arco, um radiano é definido como o arco de raio R percorrendo um círculo de raio R. Beleza? Então, quando o arco vale R, que é o mesmo valor do raio ali do círculo que eu estou percorrendo, então quer dizer que eu percorri um ângulo de 1 radiano. 1 radiano equivale a 57,3 graus ali. Mas isso aí é menos importante para a gente. O mais importante é uma relação que a gente possa converter ângulo em radianos. Tá? A gente tem a seguinte relação, olha, 1 π radiano equivale a 180 graus. Então, se o corpo percorrer ali um ângulo de 180 graus, ele percorreu 1 π radiano. E aí, todos os ângulos demais podem ser obtidos por uma regrinha de 3, tá? Ou por raciocínio também. Por exemplo, quando eu percorrer 90 graus, que é a metade disso aqui, vai ser o quê? Π sobre 2, o ângulo. Olha, 90 graus, π sobre 2. E se for 270 graus, que é 180 mais 90, vai ser 1 π mais meio π, ou seja, 3 meios de π radianos. E se eu percorrer uma volta inteira? 1 π mais outro π, 2 π radianos. Eu posso sempre usar uma regrinha de 3. Por exemplo, 180 graus equivale a 1 π radiano. Sei lá, 36 graus equivale a x radianos, tá? Essa relação é sempre válida para converter ali. Agora, vamos definir uma grandeza nova aqui. Muito importante aqui nesse movimento circular. Muito importante, tá?
Suponha que num tempo inicial T1, eu estava num ponto P1. E aí, movendo-se ali em um movimento circular uniforme, depois de um tempo, num tempo T2, eu atingi o ponto P2, varrendo um arco de circunferência ΔS e um ângulo Δθ num círculo de raio R, beleza? Bom, a gente sabe que velocidade, a gente aprendeu já que velocidade é a distância sobre o tempo. Essa é a velocidade escalar que a gente aprendeu, né? Aqui, ela vai ser muito chamada de velocidade linear, tá? Velocidade escalar aqui vai ser muito chamada em exercício de movimento circular, ela vai ser muito chamada de velocidade linear. A velocidade a gente aprendeu que é a distância sobre o tempo, ou seja, a taxa com a qual a minha posição está variando em relação ao tempo. Mas repara, assim como a minha posição está variando em relação ao tempo, também o ângulo está variando em relação ao tempo. Então a gente define uma grandeza nova, que a gente vai chamar de velocidade angular. A velocidade angular é a taxa com a qual o ângulo vai variar em relação ao tempo, e não mais a distância, a taxa com a qual o ângulo vai estar variando. Porque conforme você percorre o ciclo, ali, o ângulo ele oscila com uma determinada taxa. A razão entre a variação do ângulo em relação ao tempo, a gente vai chamar de velocidade angular, representada pela letra ômega. É uma letra grega, tipo W, né? É o ômega. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade disso aqui vai ser radianos por segundo, beleza? Vou fazer um exercício aqui. Olha, para dar o efeito da saia rodada, o figurinista da escola de samba coloca sob as saias das baianas uma armação formada por 3 tubos plásticos paralelos e em forma de bambolês, com raios de aproximadamente iguais a meio metro, 0,75 metros e 1,2 metros. Então, olha lá, tá a dançarina ali com uma saia. Essa saia tem um bambolês ali, ó, cada um com um raio ali, ó, meio metro, 0,75, 1,2 metros. É o raio ali, certo? Quando ela girar, pontos desse bambolê, pontos periféricos desse bambolê também vão girar. E óbvio, como eles estão ligados ali, a saia está toda ligada, é meio rígida, eles vão girar juntos, né? Muito bem, vamos continuar lendo. Pode-se afirmar que, quando a baiana roda, a relação entre as velocidades angulares, velocidade angular, respectivas aos bambolês 1, 2 e 3 é. Então, pensa num ponto aqui na extremidade do bambolê. Quando a baiana girar, esse bambolê, esses 3, vão estar girando juntos. Então, se eu riscar um pontinho vermelho em cada um dos bambolês, eles vão estar girando juntos, certo? Então, se eles vão estar girando juntos, eles vão estar percorrendo, variando o ângulo na mesma taxa. Se eles vão estar variando o ângulo na mesma taxa, a velocidade angular deles vai ser a mesma, vai ser igual. Então, a resposta certa é a letra C de cavalo, certo? É importante a gente reparar, gente, que, olha, quanto mais externo for o ponto ali no bambolê, por exemplo, esse bambolê aqui tem um raio maior, o ponto vermelho que eu marcar nele é mais externo do que esse. Então, quando todos girarem, ele vai estar girando no mesmo ângulo desse aqui, só que vai estar percorrendo uma distância maior do que o 1 também. Então, a velocidade linear vai ser diferente. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre isso.